Bom, pessoal, esse é um vídeo de agradecimento, mais um vídeo de agradecimento ao Daniel Negri pelo presentaço que ele me mandou, né? Como sempre, só itens de primeira e que eu vou ser bem sincero, eu jamais teria de outra forma porque eu não pagaria o preço deles para ter, tá? Eu sou assim bem mão de vaca nesse sentido. Então, mais uma vez, não tendo como mais agradecer ao Daniel, eu vou dizer novamente somente um muito obrigado, porque realmente os presentes, os amigos vão ver. É coisa de primeira que qualquer um que goste, use lâmina, sabe que é item top de linha. Tá? Então, Daniel, muitíssimo obrigado. E, gente, o Daniel veio de férias para o Brasil com a família, tem 1 milhão de preocupações, isso sem nem contar a pandemia. Todo mundo sabe o tanto que você tem que planejar, cuidar de intercorrências que existem numas férias, com a família principalmente, e ainda soma isso a questão de pandemia. Ainda assim, o Daniel teve tempo de lembrar do Mineiro aqui e mandar um presentaço para ele. Então, fica de público meu muitíssimo obrigado ao Daniel e realmente adorei os presentes. E, pessoal, o Daniel conhece tão bem o Cabral que ele já falou que um dos presentes seria como se fosse uma espécie de provocação, tá? E ele conhece tão bem por um motivo muito simples. Nós pensamos e entendemos lâminas e usamos lâminas de forma muito assemelhada. Então é por isso que ele sempre acerta em cheio. Primeiro eu vou falar desse presente que ele me mandou, que é, vamos dizer, a benchmark das lâminas de cerâmica, uma Kyocera, tá? É contra essa marca que todas as outras marcas são comparadas, tá? E segundo sites especializados, talvez exista uma ou duas marcas em qualidade igual ou superior à cerâmica da Kyocera. O resto, a maioria perde, tá? E primeiro o nome Kyocera. Por que Kyocera? Nada mais é do que cerâmicas de Kyoto, tá? Então fizeram uma contração, deu nisso. De cara, eu já vou falar para os amigos a dureza, tá? Ela vem nessa caixinha de plástico, que eu recomendo expressamente que os amigos, caso quem tem interesse em adquirir, abra com cuidado e conserve as caixinhas para guardar a lâmina nelas, por uma questão de cuidado, de evitar fratura. Então ela fica relativamente protegida, né? Caixinha original que ela vem, tá? Eu normalmente, gente, a única coisa que eu faço é afiar as lâminas para fazer o review. Na Kyocera eu não fiz isso e vou explicar o porquê, tá? Mas eu já posso adiantar para os amigos que é extremamente leve, pesa só 37 gramas essa. Ou é uma lâmina de vegetais ou é uma paring knife, tá? Ela vem intencionalmente com a ponta arredondada, a ponta é arredondada depois dela sinterizada, tá? Ela é numa cerâmica de excelente qualidade, de micropartícula, vem com um bom polimento no corpo da lâmina, é bem lisinha. O fio dela vem com cerca de 10 graus. Ela é um distal taper, tá? Ou seja, ela é mais grossa próximo à empunhadura do que na ponta. O paquímetro travado a 1 milímetro nela entra 9 milímetros nela, então tem uma boa habilidade de corte, tá? Boa habilidade de corte. Dureza máxima próxima ao cabo 1,7 milímetros, no meio 1,6 milímetros, mais para a ponta 1,3 milímetros
na ponta 0,8 milímetros. Então é um distal taper acentuado. Ela é um full flat, entre aspas, de um lado, e um saber do outro, tá? Ah, é fio assimétrico? Não, não é fio assimétrico, é grind assimétrico, tá? Ou seja, nessa porção dela do lado esquerdo, ela tem eu não posso dizer espessura integral, mas não é desbastada, tá? Enquanto aqui ela é desbastada desde a espinha até a região do fio, então é um full flat. Aqui ela só tem o desbaste saber, que vem até aqui, tá? Como eu disse, o grind é assimétrico, então não é que ela seja uma faca para destros, ela favorece um pouco o corte para destros, mas ela pode ser usada tanto por destros quanto por canhotos, tá? Porque o grind dela não é estrito para destros, ele favorece um pouco. O fio dela, que é feito de ambos os lados, é um fio simétrico, perdão. É o mesmo ângulo de um lado e do outro. Mesmo aqui tendo um desbaste saber e aqui um desbaste full flat, o ângulo é o mesmo, cerca de 10 graus mais ou menos. Mas a Kyocera tem alguns truquezinhos aí, tá? Como eu não sei se eu já disse, a dureza dela é de 76 RC, tá? Que é a dureza da cerâmica, tá? Então quer dizer, um fio que não vai rolar. Esse fio não vai rolar nunca, literalmente nunca. Ué, Cabral, ela não fica cega? Fica. Por desgaste, olha gente, ela pode até ficar cega por desgaste, mas é altamente improvável. O normal é que ela fique cega por microfratura, ou seja, ela vai microfraturar o fio, vai aumentar a espessura e aí vai ficar cega. Mas como eu disse para os amigos, ela tem alguns truquezinhos embutidos nela, tá? Pelos testes e por especialistas que eu li em vários fóruns há vários anos e tal, a cerâmica da Kyocera é de 2 a 3 vezes mais resistente à fratura do que a cerâmica das facas, vamos dizer, genéricas ou de marcas menos conhecidas de cerâmica. Eu posso afirmar que isso é verdade em relação ao fio. Eu vou explicar aos amigos. Eu tenho 2 faquinhas de cerâmica que eu ganhei de presente, são japonesas, tá? E elas microfraturam o fio com mais intensidade e mais facilidade do que a Kyocera, tá? E pelo nível das fraturas, a gente consegue inferir que a partícula da Kyocera é menor e mais homogênea. Ué, Cabral, como assim? Você viu? Não é que eu tenho uma lupa de aumento ou um microscópio que me permita ver. É que pelo tamanho, frequência e tipo das fraturas, ou seja, as microfraturas que ocorrem na Kyocera são muito menores e muito mais homogêneas do que nas genéricas, entre aspas, que eu tenho. Na verdade, não são genéricas, elas têm suas marcas, mas não são marcas tão difundidas ou tão conhecidas quanto a Kyocera. Isto dito, gente, que ela é cerca de 2 a 3 vezes mais resistente à fratura, não deixem que isso iluda os amigos. 2 ou 3 vezes mais resistente que algo muito frágil continua sendo frágil, tá? Então, por exemplo, como eu disse, para cortar tomate maduro, a Kyocera é uma maravilha. Parece que ela foi talhada para isso. Ou qualquer alimento que tenha uma ligeira resistência de casca e seja mais macio, ela é uma maravilha para fazer isso. Por causa dos truques. O tipo de grind que ela tem ajuda muito, né? E como os amigos, aliás,
como os amigos viram, a geometria dela ajuda. Ela tem uma geometria que dá boa habilidade de corte, muito boa habilidade de corte. Porém, o fio dela como é feito é fundamental. O fio dela é feito com uma lixa mais grossa, então você, com uma lupa de 10, 20 vezes, você percebe nitidamente as ranhuras do disco. Normalmente é feito em disco diamantado, tá? Então você percebe nitidamente as ranhuras. O que isso propicia? Um micro serrilhado. Ah, Cabral, então ela parece aquelas faquinhas laser que a gente conhecia antigamente? Não, gente. Porque entra outro truque aí. Depois de feito o fio, é feito um microfio com um buffer, fazendo um buffing na borda extrema daquele fio. Ah, Cabral, então o fio é polido. Gente, entendam isso. O fio é polido na borda extrema com buffing, mas ele não é liso. Quando você tem uma série de dentinhos irregulares quando saem do disco diamantado, ela já tem alto poder de corte. Mas essa certa irregularidade vai agarrar na fibra daquilo que for ser cortado, papel, alimento, e vai tender a esgarçar isso. Então, quando é feito esse buffing final, com pasta diamantada e tal, esse fio aumenta um pouquinho, ou seja, se ele era isso aqui, ele faz isso, dá uma microconvexada e, principalmente, dá um polimento e homogeneização naqueles nanoserrilhados. Ou seja, eles não vão mais esgarçar o alimento e vão literalmente funcionar como uma microserrilha. Então ela vem bem afiada e tem seu poder de corte aumentado por essa microserrilha. Cabral, então o fio de fábrica é uma maravilha? Na verdade, não. Tá? O fio de fábrica é muito bom, mas essa aqui, por exemplo, veio com alguns microdentinhos nessa região aqui, que não atrapalham o corte, não travam no papel, mas você percebe que os microdentes estão ali. Eu não tô falando da nanoserrilha, a nanoserrilha é nela toda, mas nessa regiãozinha aqui especificamente, ela tinha uns microdentes e ela rapa mal e mal o cabelo. Eu vou dizer para os amigos que o outro presente que o Daniel me mandou, de fábrica, tem um fio melhor do que ela. Pode ser só com esse exemplar, mas isso é um fato, tá? E outra coisa, gente, eu tenho uma paring knife que eu uso, só para os amigos terem uma ideia. Eu vou travar a 1 milímetro o paquímetro, travado a 1 milímetro, vejo que o paquímetro entra. Ele passa da lâmina, tá? Então, por causa da geometria, a dureza não dá para comparar, tá? Essa aqui tem um cerca de 52 RC. Mas é minha favorita porque isso aqui corta qualquer coisa, exceto o tomate muito maduro, que essa aqui corta melhor por causa da nanoserrilha. Muito melhor do que ela, inclusive para cascar, ela é melhor do que ela. Por quê? Porque a lâmina é mais estreita. Então ela se adapta melhor a qualquer tipo de alimento com qualquer formato do que essa lâmina mais larga. Cabral, e no uso? Gente, esse presente o Daniel me mandou semana retrasada, final de semana retrasada. Eu normalmente faço um review de mesa direto para mostrar para os amigos um item um pouco diferente que eu tenha adquirido, ganhado, ou de alguma forma tendo tido acesso. Então eu usei bastante essa faca, tá? Na cozinha, o que eu vou dizer para os amigos é o seguinte: eu acho que o Japão lançou uma faca de cerâmica. A Kyocera provavelmente é lá de meados da década de 80, 84, no máximo 85. Porque o que dominava, pelo menos à época, a cozinha japonesa eram facas de aço carbono. E todo mundo sabe que faca de aço carbono deixa um gosto característico nos alimentos. Então, uma das principais características da Kyocera, além, por exemplo, é claro, da facilidade de higienização e inerticidade química, vamos dizer, ela praticamente não é atacada por nada. Para atacar a cerâmica, você precisaria de ácido
como é que é o nome, gente? Oh, meu Deus do céu, como é que foge assim? Eu tenho aqui no consultório. Nossa senhora, cabeça, a gente ficar velho é triste. Só tá me vindo ácido nitroso na cabeça e não tem nada a ver. Se eu lembrar eu falo depois. Mas ela é inerte quimicamente, pode-se dizer, tá? Então ela não vai deixar gosto nenhum em alimento nenhum, não vai escurecer alimento, como ocorre com as facas de aço carbono. Ah, Cabral, mas o japonês médio gosta desse sabor de aço, entre aspas, nos alimentos. Eu não estou discutindo isso, gente. Eu estou dizendo que provavelmente ela foi criada e se popularizou primeiro no Japão porque era uma alternativa barata às facas de aço carbono que dominavam o mercado. Cabral, mas quais as desvantagens dela se o fio dela tende a durar muito mais? Gente, isso é e não é verdade. Ela, por exemplo, jamais vai rolar um fio. Porém, essa é uma faca, gente, que eu diria que é recomendada para quem quer impressionar os amigos, impressionar uma paquera, e que, como nesses casos, usa muito eventualmente a faca e principalmente usa com tempo de sobra para fazer o que quer que queira fazer. Você não tem limitação de tempo, você não tem que fazer as coisas rápidas. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente, quando a gente vai cortar um vegetal, um molho de alguma coisa, a gente passa a faca e ela, às vezes, no passar pelo molho, ela bate na madeira, na placa de plástico, seja lá a tábua, entre aspas, que estejamos usando. Tá? Ela vai bater. Se você fizer isso com constância com a Kyocera, ela provavelmente não vai quebrar, a não ser que você seja muito ignorante ou muito desastrado. Mas ela vai microfraturar o fio. E qual é a forma que a Kyocera cega? Microfraturando o fio. E qualquer um que utilize com rotina uma lâmina na cozinha, principalmente com restrição de tempo, ou seja, você tem tempo exíguo para fazer as coisas, porque você tem mais 1 milhão de tarefas para fazer, quer seja em casa, quer seja no seu trabalho, fatalmente você vai bater a lâmina na tábua, você vai às vezes descuidar e deixar a lâmina cair. Eu não estou dizendo que a Kyocera vai cair se bater numa mesa de vidro, de pedra, numa altura dessa, tá? Ela provavelmente não irá. Mas no você movimentar e bater o fio num copo, bater numa travessa, bater na própria mesa, microdentes vão surgir, com certeza. E se você descuidar um pouco mais e deixar ela cair no chão, talvez você tenha umas 2 ou 3 laminazinhas de Kyocera, porque ela vai fraturar, tá, gente? Então, Cabral, você recomenda a Kyocera? Recomendo para quem, como eu disse, já tem, para quem quer impressionar amigos, uma eventual companheira ou uma futura paquera, ou quem tem muito tempo e muita folga para usar a faca. Em condição de estresse, de tempo limitado, que você precisa ser rápido, provavelmente, se a faca não durar pouco, o fio dela vai durar pouco. E aí nós vamos entrar numa outra questão, gente. Como eu disse, eu usei bem essa faca, ela funciona muito bem para tudo, mas para tomate maduro é uma maravilha, tá? Pelo que eu já expliquei. Porém, eu queria ver, eu falei assim, bom, eu não ia testar isso em alimento até ficar cego, eu ia acabar o resto da minha vida, que eu ia tomar mais cuidado. Eu não ia intencionalmente ficar batendo ela na tábua, para não dar o azar, sei lá, se ia somar trinca, se já poderia ter uma falha na sinterização, fraturar a lâmina de cara. Aí eu lembrei, eu falei, eu tenho uma borracha de tapete de carro, que é extremamente abrasiva, e que se você forçar, ela detona o fio.
Só que eu imaginei, vou fazer uns 40, 50 cortes na borracha para a faca ficar cega. Foram exatos 21 cortes e ela estava mais cega que uma topeira, gente. Aliás, para ser mais correto, estava mais cega que um peixinho de caverna. Não cortava rigorosamente nada, nem papel grosso ela entrava, de tanta microfratura que deu no fio. Cabral, você conseguiu olhar e ver as microfraturas? Com óculos, gente, se eu olhasse numa luz boa, eu ia ver uma serrinha muito bonitinha, porém ineficaz, tá? Porque aumentou muito o diâmetro do fio. Onde está o problema? Olha, eu diria que eu sou mediano na afiação. E eu não tenho o material ideal para afiar uma cerâmica, que são discos diamantado rotatório. Isso seria perfeito. Perfeito e rápido. Se você não tem a perfeição, você usar pedras diamantadas, principalmente com algo guiado, você consegue um excelente fio, desde que você acabe finalizando numa pedra muito fina. Talvez aí grão 2000, grão 3000, 6000, não sei. E depois fazer um buffing com composto diamantado. Aí ela fica com um fio fera. Eu vou mostrar para os amigos o fio que ela está agora, depois de eu reafiá-la. Na única coisa que eu tinha para... o carborundo não reafia? Reafia! Só que o carborundo é um grão muito grosso, então você jamais vai ter um fio, eu diria até aceitável para trabalhar. Vejam o fio que ela está. Os amigos acharam que isso é um fio aceitável? Para mim é um fio sério. Não rapa cabelo, nem que eu aperte na pele. Então, para mim, é um fio sério. É um fio usável? É usável. Mas para quem não está acostumado com fio afiado, tá? Então, eu usei uma placa diamantada 1000, que tem uns 10 anos, ou seja, está bem gasta. Então, ela jamais iria dar um fio polido, bem fininho. Mas eu consegui repor esse fio. É aceitável? É aceitável não para mim. Eu não gosto de trabalhar com uma faca assim. Para mim é uma faca cega, tá? Essa daqui corta muito melhor do que aquela ali. Mesmo que após poucos usos, eu tenho que dar uma ou duas passadinhas no meu sistema de haste cerâmica. Ela fica como 0 km. Não faço esforço nenhum, é uma maravilha. Então, gente, não estou dizendo que é uma faca ruim, não é. É uma boa faca. Porém, vai te dar um trabalho do cão, porque você vai ter que ter extremo cuidado com ela. E se você quiser usar mais rápido e ela microfraturar o fio, você obrigatoriamente vai ter que ter material rotatório diamantado, ou pedras diamantadas, ou placas diamantadas, melhor ainda se for num sistema guiado, para retornar um fio excelente nela. Mas como os amigos viram, ela jamais vai rolar o fio. Vocês nunca vão perder o fio de uma quiocera ou qualquer faca cerâmica por rolamento. Mas ele vai se perder por microfratura. E aí, para repor, mesmo que você seja fera na afiação, se você não tiver os materiais indicados, você não vai conseguir, tá? Então, o Daniel já sabia minha opinião sobre faca cerâmica. Minha opinião não mudou. Essa realmente é melhor do que, vamos dizer, a quase totalidade da concorrência, mas é um item, é o que os americanos chamam de gimmick, ou seja, é legalzinho e tal, você aparece, fica bacana na fita com ela, mas em termos práticos, para quem usa de verdade, principalmente com restrição de tempo, a faca ou o fio dela vão durar muito pouco, tá?
Aqui no Brasil eu não faço ideia do preço, mas não é uma faca barata não, tá, gente? Então, se você tiver dinheiro sobrando e gostar de coisinhas diferentes, é uma excelente aquisição. Mas não tente usar isso aqui arduamente, porque vai dar problema, tá? E outra coisa, sempre que for guardar a faca, guarde na caixinha original que ela vem, porque isso aqui vai te evitar ou minimizar e muito de sabores, ou seja, algo que bata na faca, que se ela cair, ela provavelmente não vai quebrar, tá? Então guardem a caixinha. Agora vamos para o outro presente que o Daniel me mandou, tá? Tá aqui, vem nessa capinha, é uma Swibo, né? Todo mundo já sabe, eu não vou repetir tudo que eu já falei sobre a Swibo, porque o Daniel já me mandou de presente uma desossadeira da Swibo, que é um troço de louco. Ele me mandou, e aqui vai, já teve uma polêmicazinha ali com a cerâmica, aqui vai ter outra polêmicazinha. Me mandou essa cimitarra. Aí nessa hora um monte de gente já deu um estalo, falou, pô, Cabrão, isso não é cimitarra, isso é uma breaking knife. Gente, acontece que no mundo da cutelaria, cimitarra, breaking knife, faca do açougueiro, o pessoal costuma designar como uma coisa só. Eu pessoalmente acho que não são, tá? Eu pessoalmente, como opinião pessoal, para mim, cimitarra é uma coisa, e aí ela se enquadraria mais na faca do açougueiro, e breaking knife, ou como eu diria em português, faca de desmonte, é outra coisa, apesar de serem muito similares, tá? Por que eu estou dizendo isso? Por causa da largura da lâmina. Ah, Cabrão, mas o formato é de uma cimitarra, é uma faca de açougueiro. Gente, para mim, faca de açougueiro equivale a dizer cimitarra. E como eu acho que cimitarra e breaking knife não são a mesma coisa, então faca de açougueiro para mim seria isso aqui, ó. Tá? Ah, uma faca maior? Não é porque essa aqui tem 10 polegadas, essa tem 8, não é por isso. É pela largura da lâmina. Cabrão, mas a curvatura é basicamente a mesma, vamos ver se é. Não é a mesma, mas é bem assemelhada. Cabral, mas qual a aplicação de uma e de outra? Olha, gente, para mim, e não estou dizendo que eu estou certo, nem tenha que ser isso, para mim, para os meus usos, uma cimitarra é uma faca de folha mais larga, ideal para tirar bife. Tá bom? Qual faca é essa sua? Essa é uma Starrett. O vídeo provavelmente não vai pegar, mas eu cheguei ela na lixadeira e transformei num full flat verdadeiro, ou seja, ela morre no fio, só para os amigos terem uma ideia. Travada a 1 milímetro, paquímetro entra 7 milímetros nela. E é basicamente isso. Aqui entra 8, tá? Na que o Daniel me mandou, sem eu mexer na geometria principal, entra 7 milímetros aqui, oito aqui, então entra a mesma coisa que a de lá, sendo que a de cá eu passei na lixadeira todo o corpo da lâmina para ela morrer em V0, tá? Vamos soltar o paquímetro. Essa daqui tem 2,7 milímetros, 2,7 milímetros, 2,7 milímetros, 2,6 milímetros,
2,4 milímetros, só aqui na ponta, aquela fila de verdade, 1,8 milímetros. Tá? Já de cá, com a geometria de fábrica, que é um full flat, milímetros, 2,4 milímetros, 2,2 milímetros, 2,1 milímetro, 1,9 milímetro, 1,7 milímetros, 1,4 milímetros e 0,9 milímetros, ou seja, essa de fábrica é um distal taper bem acentuado. E o polimento dela é espelhado. Tá? Cabral, essa cimitarra que você desgastou, ouçam pelo barulho do dedo na lâmina. Ah, Cabral, mas você não poliu essa lâmina? Não, não poli. Por quê? Porque para lidar com carne, gente, carne in natura ou resfriada, se eu polisse, melhorava um pouco? Melhorava um pouco, é lógico, mas não faria muita diferença. Tá? Então, eu usei bastante essas duas facas, intercalando uma e outra. Eu devo ter cortado uns 6 a 7 quilos de bife com elas, tá? Essa daqui corta melhor do que essa. O fio tá a mesma coisa. O fio é o mesmo fio em ambas, tá? É o mesmo fio em ambas, tá? Sendo que, mesmo acabados na mesma pedra ou na mesma haste cerâmica, essa daqui, eu posso inferir isso, tem o grão menor do que a de lá, logo o fio desta é mais suave ao cortar papel. Os amigos que sabem do que eu estou falando entendem. Então, gente, para mim, para os meus usos, essa faca é superior a essa para tirar bife. Tá? Corta melhor. Tem uma A diferença é muito grande? Não, não é. Tá? Mas notadamente ela tira melhor o bife. Tá? Provavelmente o fato do corpo polido e mais estreito ajuda. Uai, Cabral, mas para tirar bife um corpo mais largo não é melhor? É melhor. Por quê? Porque uma folha mais larga vai apoiar na peça de carne e vai te permitir, principalmente para aqueles que não estão muito habituados a tirar bife, tá? Ou seja, que não tem muita experiência, essa folha mais larga facilita o serviço. Agora, se você está acostumado a lidar com facas, a tirar bifes, a cortar carne e tal, essa daqui, apesar da lâmina mais estreita, tem um desempenho melhor. Tá? Lógico, o polimento ajuda, mas a geometria ajuda muito. Apesar de que nós estamos falando de carne fresca ou resfriada, onde essa diferença de espessura máxima não faz muita diferença não. Tá? Mas confesso aos amigos que, por exemplo, eu fiz não posso chamar de estrogonofe, eu chamo de guisado, que é quase um estrogonofe meia boca. Eu fiz um picadinho de carne de boi com creme de leite, só não levou requeijão e champignon como leva o meu estrogonofe. Para cortar tirinha e depois cortar os pedacinhos,
a daqui leva uma pequena vantagem. Uai, Cabral, como assim leva vantagem? Por que a de cá tira bife melhor para você e a de cá corta? Peso, só isso. Essa aqui pesa 170 gramas e essa 150. Uai, Cabral, 20 gramas dá diferença? Não são só 20 gramas, é que a lâmina dessa aqui é mais pesada, então ela já entra na carne como se não fosse quase nada. E o próprio peso dela facilita o corte. A de cá, como o peso é mais bem distribuído e a lâmina não pesa tanto mais que aquela, que é uma lâmina mais estreita e menor, eu tenho que deixar o peso do pulso um pouco maior. Então, não é que eu tenha que fazer força, não é isso. Ela, no passar na carne, ela vai cortando. E depois eu vou falar com os amigos com quanto ela está trabalhando de microfio. No passar na carne, ela vai cortando. Mas a de lá, por ter um peso um pouquinho melhor, faz isso melhor. No bife não é a mesma coisa? Para mim, não. Para mim, que estou acostumado, essa aqui tira melhor. Eu tiro numa passada só. Essa aqui eu tiro numa passada, às vezes duas. E outra coisa, gente, bife, mesmo numa peça larga, se você tirar numa passada, você tá craque. Duas, você tá muito bom. Mais de duas, você precisa treinar um pouquinho, tá? E por que eu falei que ela ajuda a tirar o bife? Porque o bife, quando você tira numa passada só, ou não fica passando várias vezes, o seu bife sai bem uniforme. Os cortes saem bem uniforme. Ou seja, não sai aquele bife maltratado. Nisso, a largura da folha te ajuda muito, tá? Te ajuda muito. Essa daqui, pouco acima do microfio, essa aqui tá zerada, tá, gente? Então, ela não é que ela trabalhe direto com o microfio, ela tem um alíviozinho antes, tá? Ela tem um alívio de 7 graus, eu acho. Ela tá trabalhando com microfio de 10 graus. A de cá, assim que chegou para mim, eu usei aquela placa que eu falei que tem 10 anos, por quê? Porque eu não queria riscar a lâmina. E consegui, a lâmina tá polidinha. Então eu fiz um desbaste de alívio que eu comecei entre 3 e 4 graus. Não sei precisar exatamente, porque no meu angulador ele está marcado só até 5 graus. Além de 5 graus tem um espaço desse tamanho. Então eu botei o apoio no final do espaço. Então deve ter dado de 3 a 4 graus, tá? Fiz o primeiro desbaste. Aí depois tirei a placa. Botei o apoio em 5 graus. Fiz o segundo desbaste já com a pedra 1000, que o Daniel me deu de presente. Fiz o terceiro desbaste com 7 graus e meio, mais ou menos. E apliquei o microfio com 10 graus em haste cerâmica. Então, ela está desse jeito, está quase, vejam bem, está quase, a sensação no passar os dedos aqui, tão fina quanto essa aqui. Lembrando que a espessura dessa é um pouco maior, tá? Mas essa aqui, no passar os dedos, nitidamente essa região do fio está um pouquinho mais fina, tá? Porque ela está com o flat zerado. A de cá, para não arriscar o polimento, eu não fui mais agressivo, tá? Mas está muito fino também, quase tão fino quanto a de cá. No entanto, essa para tirar bife, para mim tira melhor, tá? Porque ela corre melhor, desce melhor pela espessura. Ah, Cabral, então, por exemplo, as duas facas, para tirar pedaço num lagarto assado, qual que seria melhor? Essa. Para a maioria das pessoas, para tirar bife, essa seria melhor. Numa carne assada, essa seria melhor. Por que, Cabral? Por causa da espessura da lâmina. A carne assada, ela não é tão resiliente ou tão fácil, entre aspas, de cortar. Ela não separa tão facilmente as partes